Já alguma vez sentiu que os seus músculos parecem estar a encolher? Que um simples ato como levantar-se de uma cadeira de repente exige um esforço extra? Um empurrão com as mãos? Ou talvez tenha notado que carregar os sacos das compras do supermercado até casa já não é tão fácil como antes, deixando-o sem fôlego e com os braços a doer. Esta perda de força, esta sensação de fragilidade, não é apenas imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitos de nós à medida que os anos passam. É o medo de uma queda, a perda de independência, a frustração de sentir que o nosso próprio corpo nos está a trair. Muitos correm para a farmácia à procura de uma solução rápida, compram frascos de suplementos de magnésio, cálcio ou vitaminas, na esperança de que uma pílula mágica lhes devolva a vitalidade perdida. Mas e se eu lhe dissesse que a resposta mais poderosa pode não estar num frasco, mas sim na sua despensa? E se um alimento comum, delicioso e muito nosso, pudesse ser a chave para reconstruir os seus músculos e combater esta fraqueza? Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este, um verdadeiro tesouro nutricional que vai muito além do magnésio. E vamos descobrir outras estratégias simples e práticas para recuperar a força, a estabilidade e a confiança no seu corpo. Fique comigo até o final, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à saúde muscular, mas que pode mudar completamente a sua perspectiva. Então, que alimento misterioso é este que promete tanto? É algo que muitos de nós conhecemos desde a infância, que cheira a verão e a festa popular. Falo das nossas humildes, mas poderosas sardinhas. Sim, as sardinhas. Sei o que pode estar a pensar. Sardinhas? Mas eu ouvi dizer que o magnésio era o segredo. E é verdade que o magnésio é importante. Ele ajuda os músculos a relaxar e a funcionar corretamente. Mas pensar que apenas um mineral pode resolver um problema tão complexo como a perda muscular ou sarcopenia é como tentar construir uma casa apenas com tijolos, esquecendo o cimento, as vigas e os alicerces. O nosso corpo precisa de uma equipa de nutrientes a trabalhar em conjunto, e é aí que a sardinha entra como a capitã dessa equipa. Uma lata de sardinhas é muito mais do que uma fonte de magnésio. É uma potência de proteína de altíssima qualidade. Pense na proteína como os tijolos para os seus músculos. Sem proteína suficiente, o corpo não tem matéria-prima para reparar ou construir novo tecido muscular, por mais magnésio que tome. Cada vez que se move, que se levanta, que caminha, está a causar microlesões nos seus músculos. A proteína é o que o corpo usa para reparar essas lesões e tornar o músculo mais forte do que era antes. A sardinha oferece esta proteína de forma completa, com todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir. Mas a magia não fica por aqui. As sardinhas estão carregadas de ômega 3, aquelas gorduras saudáveis de que tanto se ouve falar. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural potentíssimo. Com a idade, o nosso corpo tende a ter mais inflamação crônica de baixo grau, e essa inflamação é uma inimiga silenciosa dos músculos. Impede a sua recuperação e acelera a sua degradação. Ao comer sardinhas regularmente, está a dar ao seu corpo as ferramentas para combater essa inflamação, criando um ambiente mais favorável para o crescimento e manutenção muscular. E depois a vitamina D, o hormônio do sol. A maioria das pessoas com mais de 60 anos tem deficiência de vitamina D, especialmente em Portugal durante os meses de inverno. Esta vitamina é absolutamente crucial, não só para a absorção do cálcio para os ossos, mas também para a função muscular direta. Músculos fracos e dores musculares são sintomas clássicos de falta de vitamina D. As sardinhas
São um dos poucos alimentos que a contém naturalmente em quantidades significativas. E por falar em ossos, não podemos esquecer que as sardinhas, especialmente as de conserva que comemos com as espinhas moles, são uma fonte incrível de cálcio. Músculos fortes precisam de ossos fortes para os suportar. É um sistema integrado. De que adianta ter um motor potente se o chassi do carro for fraco? O cálcio das sardinhas ajuda a manter a estrutura óssea sólida, prevenindo a osteoporose e dando aos seus músculos uma base firme onde se ancorar. Vê a diferença? Um suplemento de magnésio dá-lhe uma peça do quebra-cabeça. As sardinhas dão-lhe a proteína, o ômega 3, a vitamina D e o cálcio, tudo a trabalhar em perfeita harmonia. É a abordagem da natureza, completa e sinérgica. Integrá-las na sua vida é mais fácil do que parece. Não precisa de esperar pelo Santo Antônio para acender o grelhador. Uma lata de sardinhas em azeite é uma refeição rápida, barata e nutritiva. Pode simplesmente comê-las em cima de uma fatia de pão de Mafra ou alentejano, com um fio de azeite e um pouco de orégãos. Pode desfazê-las e misturá-las numa salada com feijão frade, cebola picada e salsa. Ou pode adicioná-las a uma massa com tomate cereja e azeitonas. Não gosta do sabor forte? Experimente as petingas, que são mais pequenas e delicadas. O importante é começar. Tente comer 1 ou 2 vezes por semana. É um pequeno passo com um impacto gigante. Mas a nossa fortaleza muscular não se constrói só com um tipo de tijolo. Precisamos de variedade. E aqui entra outro alimento fundamental da nossa dieta mediterrânica, o grão de bico. Se as sardinhas são os tijolos nobres, o grão de bico é o cimento que liga tudo. É uma fonte fantástica de proteína vegetal e hidratos de carbono complexos. Estes hidratos de carbono são o combustível que os seus músculos precisam para terem energia para se moverem. Sem energia, os músculos não conseguem trabalhar, não conseguem contrair, não conseguem levantar o seu corpo da cadeira. Comer grão de bico algumas horas antes de uma caminhada mais longa, por exemplo, dá-lhe a energia sustentada de que precisa. Além disso, o grão de bico é rico em fibra, que ajuda a manter o intestino saudável, o que é crucial para a absorção de todos os outros nutrientes que ingere. Um intestino que não funciona bem não absorve a proteína, a vitamina D ou o cálcio de forma eficiente. Pode comer os melhores alimentos do mundo, mas se o seu corpo não os conseguir absorver, o esforço é em vão. E claro, o grão de bico também contém magnésio. Vê como tudo está ligado. Pode fazer um delicioso hummus caseiro para barrar no pão, pode adicioná-lo a sopas e ensopados, ou fazer uma salada fria de grão com bacalhau desfiado e pimentos. A combinação de peixe gordo como a sardinha com leguminosas como o grão de bico é um dos pilares da longevidade e da força nas culturas mediterrânicas. Claro que ter os nutrientes certos é apenas metade da equação. Se não dermos aos nossos músculos uma razão para existirem, eles simplesmente atrofiam. E não estou a falar de se inscrever num ginásio ou de levantar pesos pesados. Estou a falar de algo muito mais simples e acessível. Caminhadas com intenção. Muitos de nós caminhamos, mas fazemo-lo de forma passiva, a passear. Uma caminhada com intenção é diferente. O objetivo não é apenas ir do ponto A ao ponto B, mas sim desafiar o corpo durante o percurso. O que significa isto na prática? Primeiro, procure por variações no terreno. Em vez de andar sempre no passeio plano, procure uma rua com uma ligeira inclinação. Subir mesmo que seja uma pequena ladeira ativa os músculos das pernas e dos glúteos de uma forma que o terreno plano não consegue. Não precisa de ser uma montanha. Apenas o suficiente para sentir o seu coração a bater um pouco mais depressa e as suas pernas a trabalhar.
A nossa calçada portuguesa, com a sua superfície irregular, é na verdade um excelente treino. Obriga os pequenos músculos estabilizadores à volta dos tornozelos e joelhos a trabalhar constantemente para manter o equilíbrio, fortalecendo as articulações e prevenindo quedas. Outra estratégia é usar o que o ambiente lhe oferece. Vê um banco de jardim? Ótimo! Pare por 1 minuto e faça o exercício mais funcional que existe: sentar e levantar. Tente levantar-se e sentar-se 5 a 10 vezes seguidas, mas com um detalhe crucial: sem usar as mãos para se apoiar. Use apenas a força das suas pernas. Este simples movimento imita o ato de se levantar de uma cadeira, do sofá ou da sanita. E fortalecê-lo é uma das melhores coisas que pode fazer pela sua independência. Sente-se muito fácil? Tente levantar-se um pouco mais devagar e sentar-se de forma controlada. A velocidade com que faz o movimento também importa. E por que não acelerar um pouco o passo? Tente caminhar um pouco mais rápido entre 2 candeeiros ou 2 árvores e depois volte ao seu ritmo normal. Este método de alternar intensidade, chamado de treino intervalado, é extremamente eficaz para melhorar a saúde cardiovascular e a força muscular. O importante é quebrar a monotonia e dar pequenos estímulos aos seus músculos para lhes dizer: "Ei, ainda preciso de vocês. Mantenham-se fortes." Agora, para que tudo isto funcione, desde a absorção dos nutrientes até a contração muscular, há um elemento que muitas vezes negligenciamos: a água. A hidratação é fundamental. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, os músculos perdem força, ficam mais propensos a cãibras e a fadiga chega muito mais depressa. Beber água ao longo do dia é essencial. Mas podemos tornar a nossa hidratação ainda mais inteligente. Adicionar uma rodela de limão ou umas folhas de hortelã à água não só lhe dá um sabor mais agradável, incentivando-o a beber mais, como também adiciona pequenas quantidades de eletrólitos, como o potássio. Outra dica é não ter medo de uma pitada de sal marinho de boa qualidade na sua comida. O sódio é um eletrólito vital para a função muscular e nervosa. Durante décadas fomos ensinados a temer o sal. Mas a verdade é que, especialmente se for uma pessoa ativa que transpira, precisa de repor o sódio perdido. A falta de sódio pode levar a cãibras, fraqueza e tonturas. Obviamente não estou a falar de exagerar em alimentos processados, mas sim de usar sal marinho não refinado que contém outros minerais para temperar a sua comida caseira. Uma hidratação adequada garante que todos os nutrientes maravilhosos das sardinhas e do grão de bico chegam efetivamente às células musculares, onde são necessários. Por último, nesta jornada de reconstrução, não podemos esquecer o poder dos ovos. Durante anos, o ovo foi o vilão, acusado de aumentar o colesterol. Hoje a ciência já demonstrou que, para a maioria das pessoas, o colesterol dos alimentos tem pouco impacto no colesterol do sangue. Os ovos são, na verdade, uma das fontes de proteína mais perfeitas e biodisponíveis da natureza. São baratos, versáteis e fáceis de preparar, o que é uma grande vantagem quando a energia ou a disposição para cozinhar são menores. Um ovo contém cerca de 6 gramas de proteína de alta qualidade, com todos os aminoácidos essenciais, incluindo um chamado leucina. A leucina é como o interruptor que liga o processo de construção muscular no corpo. Sem leucina suficiente, o corpo tem dificuldade em iniciar a síntese de proteína muscular, mesmo que consuma outras proteínas. Comer 1 ou 2 ovos ao pequeno almoço, seja cozido, mexido ou numa omelete com alguns espinafres, é uma forma fantástica de começar o dia, dando ao seu corpo os blocos de construção de que precisa desde manhã. Os ovos também são ricos em colina,
um nutriente importante para a saúde do cérebro, e a função nervosa, que ajuda a garantir que os sinais do seu cérebro para os músculos se moverem são fortes e claros. Como pode ver, recuperar e manter a nossa força não é o resultado de uma pílula mágica ou de um único alimento milagroso. É uma sinfonia, onde cada instrumento tem o seu papel. É a combinação inteligente de alimentos ricos em nutrientes, como as sardinhas, com a sua proteína, ômega 3 e vitamina D, que trabalham para construir e proteger os músculos. É o combustível constante fornecido por alimentos como o grão de bico, que nos dá a energia para nos movermos. É a hidratação adequada, que garante que todo o sistema funciona sem problemas, transportando os nutrientes para onde são precisos. E é o movimento com intenção, o estímulo que diz aos nossos músculos que eles são necessários, que têm um trabalho a fazer. Cada uma destas peças, por si só, é benéfica, mas quando as juntamos, o efeito é multiplicado. É por isso que uma abordagem baseada em alimentos integrais e hábitos de vida simples é quase sempre superior a tomar suplementos isolados. O seu corpo não foi desenhado para receber nutrientes em doses massivas e isoladas de um frasco. Foi desenhado para os extrair de alimentos complexos, onde vêm acompanhados de fibras, enzimas e outros compostos que ajudam na sua absorção e utilização. A verdadeira magia acontece na consistência destes pequenos atos. Não precisa de mudar a sua vida toda de um dia para o outro. Isso seria avassalador e insustentável. Em vez disso, comece com uma coisa. Talvez esta semana o seu desafio seja incluir sardinhas numa das suas refeições. Na próxima semana, pode focar-se em levantar-se do seu banco de jardim preferido 5 vezes, sem usar as mãos. Na outra, pode certificar-se de que o seu copo de água está sempre cheio. Estas pequenas vitórias constroem o ímpeto. Cada vez que faz uma escolha saudável, está a enviar uma mensagem poderosa ao seu corpo e à sua mente. Eu valorizo a minha força. Eu estou no controlo. Eu não aceito a fraqueza como inevitável. Lembra-se de eu ter dito no início que tinha uma surpresa para o final? A surpresa, o verdadeiro segredo, não é um alimento ou um exercício. O segredo é a mudança de mentalidade. É deixar de ver a perda de força como uma sentença da idade e passar a vê-la como uma condição que pode ser gerida, melhorada e até revertida. É perceber que tem mais poder sobre a sua saúde do que alguma vez imaginou. Cada garfada de comida nutritiva, cada passo numa subida, cada copo de água é um ato de rebelião contra a fragilidade. É um investimento no seu futuro, na sua independência, na sua qualidade de vida. É a decisão de poder continuar a brincar com os netos no chão, de carregar as suas próprias compras, de viajar e de viver a vida nos seus próprios termos. E isso é algo que nenhum suplemento pode oferecer. Agora, adoraria saber a sua opinião. O que achou destas dicas? Gosta de sardinhas? Tem alguma receita especial que queira partilhar? Ou talvez tenha outra estratégia que o tenha ajudado a manter-se forte. Por favor, partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. Se este vídeo lhe foi útil de alguma forma, se lhe deu uma nova ideia ou um pouco de esperança, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples, mas ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem estar a sentir-se exatamente como se sentia antes de ver este vídeo. E se quiser continuar a receber conteúdos como este, pensados para o ajudar a viver uma vida mais saudável e feliz, subscreva o canal e ative as notificações. Lembre-se, a idade não define a sua força. As suas escolhas diárias, sim. Cuide-se bem, com carinho e com intenção.
e viva cada dia com a energia e a alegria que merece.